pessoa pode sobreviver neste navio? Bem, é sério. Hoje vamos conhecer as pessoas mais sortudas que sobreviveram aos navios. Titanic. Agora os navios podem ser soltados, mas agora o Titanic foi considerado. Ele foi lançado os botes salva-vidas. Que os botes salva-vidas iriam ser soltados. Mas pra quê? Uma pessoa conseguiria sobreviver dentro de uma água gelada? Dentro do navio Titanic? Sim, é sério. Queria estar zoando com você. O Oceano Atlântico pode ser igualmente jogados pra lá. Bem igualmente, ele poderia se formar com uma grande explosão cruzeiro. Apesar do Titanic estar explodindo, ele é feito de ferro, né? Uma pessoa chamada Michel, ele sobreviveu no Titanic. Eu queria estar zoando com você. Sim, eu juro. Ele não estava enxergando nada que está prestes a acontecer. Que ele só viu o Titanic afundado. Sim, ninguém apareceu. Isso, o navio Titanic era bem mais maior que o outro. Então o Michel subiu a popa. Ele sobreviveu nos naufrágios do Titanic. Parece que o naufrágio do Titanic era bem mais maior. Michel deslizou para baixo do navio. Ele não conseguiu resistir bem nas águas. Ele era o padeiro do Titanic. E quando que ele já subiu nos botes salva-vidas, ele pediu para ele soltar. Muitas pessoas disseram que o navio Titanic estava deixando as pessoas incompetentes. Mas na década de 1912, o Titanic ele está quase sobrevivendo bem nas águas geladas. O único objetivo era simplesmente ir à popa. Mas agora, e depois, quando ele não subiu, o navio se partiu ao meio. O navio vai se partir ao meio. Ele vai ter que substituir as distâncias. Quando ficou de manhã, o Titanic ele deveria ter continuado antes. Graças a Deus. Meu Deus, o Michel sobreviveu. Bem nas águas geladas, o Michel sobreviveu. De alguma forma, ele foi pra popa. Mas é que ele começou a cair na água. Bem, um grande erro. Apenas 140. Os botes salva-vidas não aguentaram bem. Bem, o Michel que ele tinha cometido o erro bem lá das estações do Titanic. Parece que esse cruzeiro poderia se chamar Titanic Shell. Sim, eu queria estar zoando com você. O Michel sobreviveu por causa das águas. E nenhum deles tem. E o cara tinha mais estações do Titanic. Mas o casco do navio está quase afundando. Um grande erro. O Michel subiu até as escadas. Ele subiu as grades. Ninguém continuaria tão grande assim. Então ele decidiu explodi-lo. Mas a bomba não tinha na mão dele. Um grande erro. Então o Michel continuou vendo o Titanic. Então ele avisou para todos que os botes salva-vidas eram incompetentes. Jesus Cristo. O Michel voou para a popa. Então ele foi para baixo para sobreviver. A popa continuou a sendo sobrevivido. Mas ele entrou no bote salva-vidas sem querer. Bem, eu queria estar zoando com você. Esse cara, ele foi chamado até as estações. Jesus Cristo. Se esse navio de ferro nunca poderia ter sido considerado. Ele tinha jogado na água.
Sim, o navio tá zoando com você. Então ele se balançou. Então agora o Titanic se virou oficialmente um fracasso. O Michel apenas ele sobreviveu. Um naufrágio bem mais pior do Titanic. Barco de velocidade. Uma adulta chamada Taiba, ele saiu para uma caminhada no barco de velocidade. Ele tinha quase 15 metros ao longo do mar Mediterrâneo. Ele estava transportando seis pessoas. Um grande erro. Apenas 40, 207 a bordo viram uma... E você não vai acreditar o que eles fizeram. Então, o Taiba ficou assustado. Pra ela ver que tá com medo. As baixas do Titanic eram bem mais maiores do que Michel, que sobreviveu no Titanic. Bom, galera, o navio de velocidade ele está continuando afundando, esmagando a proa sempre. Então apagou as luzes, as dianteiras apagaram. Bem na hora, Taiba ficou no escuro. Ela ficava totalmente assustada para o navio afundar-se. Iria se assustar também. Grande erro. A pessoa sortuda que sobreviveram era a Taiba. Então ele decidiu colocar dentro de um poço. Um grande erro. A polpa começou a se partir. Bem na hora do que o Michel sobreviveu a hora do naufrágio do Titanic. Navio a vapor. Da mesma forma, o navio pode ser completamente perigoso. Mas você não sabe do que os navios podem ser lançados, literalmente, no ano de 1940. O navio de vapor era chamado SS Princess May. O navio, ele que era flamenguista. Então todas as pessoas jogaram bombas na polpa, na proa e no sobre os impactos iniciais que você tem. Os navios podem ser igualmente perigosos, só que a explosão interna não pudesse ser acessada para as crianças. Graças a Deus. A explosão, ele tem um cara chamado... um pilotador, que era o capitão, chamado... O capitão chamado William Brimstad. Enquanto que o navio a vapor afundasse. Bem, ele afundou rápido. Bem, ele não sobreviveu na última hora. Só uma pessoa sobreviveu, que era um menino chamado... O menino que era o garoto chamado era do Roblox, SS7. O navio, ele foi a vapor, ele foi todo a bordo. E o capitão foi pro hospital, onde ele fez uma ressonância. E os médicos fizeram uma descoberta incrível. O fogo estava dentro do corpo dele. Jesus Cristo. Ele encontrou fogo. O capitão, ele comprou fogos de artifício. Bem na hora que ele conseguiu desbloquear. Mas agora ele não tá com a pasta do capitão. Jesus Cristo. A bússola dele estava queimada. Mas agora ele comprou mais bússolas. Você quer mais das pessoas mais sortudas que sobreviveram aos navios?